Gostaria de falar para você a história deste módulo que é Os Valentes pela Verdade. Como ele nasceu e por que nós resolvemos colocá-lo neste curso. Primeiro, eu trabalho com pesquisa com pacientes oncológicos com câncer pulmonar. A minha pesquisa é uma pesquisa retroativa nos últimos 20 anos com pacientes do HC da Unicamp. Por muitas vezes eu tenho pego os prontuários e à medida que eu vou fazendo os relatórios dos dados e a descrição do paciente, eu entro em contato com a vida dele e eu vejo o quanto é difícil a vida de um paciente oncológico. Mas na verdade, na nossa vida inteira é assim. Eu também sou instrutor do Sebrae para treinamentos de empreendedorismo e eu convivo com a angústia das pessoas que estão dentro do mercado de trabalho ou saindo do mercado de trabalho e querendo alguma coisa diferente. As angústias são as mesmas. Parece que os momentos difíceis, quando chegam numa pessoa, é uma forma da vida espremê-la para que ela responda à vida com aquilo que ela tem no coração. E durante a nossa vida nós somos muitas vezes condicionados por crenças, por cultura, por situações que nos levam a tomar decisões erradas. Esta história, Os Valentes pela Verdade, ela é uma busca, ela é um incentivo para que nós tomemos sempre decisões que sejam fortes e firmes para que a gente possa não sair desta vida com vergonha. Eu estava assistindo um vídeo, documentário, palestra de uma doutora falando sobre a morte. A morte é um dia que vale a pena viver. A descrição também vai estar aqui embaixo, se você quiser ver. É maravilhoso. E ela diz assim: não dê vexame no seu último dia. Não dê vexame. Saia por cima. Eu sei que isso é muito difícil. É muito difícil. A própria vida é muito difícil. Mas eu aprendi com Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que se eu perguntar à vida o que ela tem para mim, ou se eu perguntar a cada situação o que é que eu devo fazer, ou mesmo se eu perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer para minha vida? Na maioria das vezes eu vou entender que é a vida que pede de você uma resposta. Ela pergunta: o que você quer fazer de mim? E em todos os setores da nossa vida, em todas as etapas, nós vamos nos encontrar com períodos de decisões que sejam períodos muito difíceis. E eu gostaria de contar essa história, Os Valentes pela Verdade, antes, começando com uma reflexão. Às vezes a gente sente que está sozinho numa decisão muito difícil e que você acha que até Deus está calado.
Mas todo aluno sabe que na hora da prova é ele que deve dar a resposta e todo professor fica calado. Pensa nisso. Vamos à nossa história. Os valentes pela verdade. Existia uma floresta que era povoada com todos os tipos de animais do mundo. Nesta grande floresta, um grande grupo de animais de diversos tipos protegia a floresta de todo tipo de mal. Esse grupo era chamado de os valentes pela verdade. Todos admiravam e confiavam nesses animais, pois eles tinham jurado de falar a verdade a qualquer custo. As histórias sobre os valentes da verdade eram contadas para todos os filhotes e diziam que participar daquele grupo seria uma honra. O lema deles era: não fingimos, não mentimos, não omitimos. Nesta época nasceram duas corujinhas, uma branca e uma rajada. Tão logo foram crescendo, já começaram a aprender sobre as leis da floresta e também sobre as histórias dos valentes pela verdade. Ficaram tão entusiasmadas que fizeram um voto. Falaremos sempre a verdade e um dia seremos do grupo Valentes pela Verdade. O tempo se passou e as corujinhas foram crescendo, muito arteiras e brincalhonas. Porém, sempre sérias quanto ao seu voto de falar a verdade sempre. Até que certo dia, enquanto brincavam, pegaram alguns brinquedos de outros animais. Porém, esqueceram de pedir. Em pouco tempo, descobriram que os brinquedos dos animais estavam com eles. E as corujinhas foram pegas. Os pais das corujinhas foram chamados e logo perguntaram para as duas. Primeiro para a corujinha rajada: você pegou o brinquedo dos outros filhotes? Envergonhada do que havia feito e de cabeça baixa ela respondeu: sim, eu peguei, não pedi. Os pais lhe deram uma bronca, colocou de castigo e em seguida foi a vez da corujinha branca. Você também pegou o brinquedo dos outros filhotes? A corujinha branca, vendo todo o problema que elas haviam se metido e a bronca que a sua irmã havia tomado, ela respondeu: não fui eu, foi ela que pegou. Os pais a olharam, passaram a mão na sua cabeça e alertaram sobre os problemas que ela poderia se meter fazendo coisas erradas. No caminho para casa, a coruja branca chegou a pensar: talvez falar a verdade sempre não vale a pena. Bem, e assim foi se passando a vida, passando as duas corujinhas sempre envolvidas em brincadeiras e confusões. Sempre a rajada levando a maior bronca e a branca mentindo sempre, dizendo que não havia sido com ela aquele problema. Certo dia de brincadeiras e travessuras, as duas, durante o esconde-esconde, esbarraram em um galho onde havia um ninho com 3 ovinhos, que caiu no rio e a correnteza levou embora sem que elas pudessem fazer nada. Todo mundo ouviu o barulho da água e muitos animais que estavam ali perto até conseguiram ver o ninho navegando para longe. A brincadeira acabou na hora. Todos os participantes correram de volta para casa. Em pouco tempo, a floresta entrou em um alvoroço, porque todo mundo começou a falar sobre esse ninho que caiu no rio e foi embora. Para resolver o problema, foi convocado o Conselho da Floresta para resolver o que seria feito com essa situação. Esse Conselho da Floresta eram
é formado pelos animais mais sábios que resolviam os problemas mais sérios da floresta. Eles foram chamados e foram chamados todos os filhotes para que encontrassem os envolvidos, e a repercussão foi tão grande que foi pensado até em expulsar aqueles que foram causadores desse problema. Um a um foi perguntando para os participantes: foi você? Foi você? Você estava participando? Você? Foi indo um a um e todos disseram que não, até que chegou nas duas corujas. Perguntaram para Branca: você viu quem derrubou o ninho da senhora Codorna? Sem ao menos gaguejar, ela respondeu prontamente: eu não vi. Eu sequer estava lá. Então foi feita a mesma pergunta para a coruja rajada: você estava lá? Você viu quem foi? Por um momento ela pensou em mentir, mas sabia que sempre se devia contar a verdade. Mesmo que ela fosse expulsa da grande floresta, ela precisava dizer o que aconteceu. O silêncio foi interrompido com voz dolorida da coruja rajada, que disse: sim, eu estava lá. Foi um acidente, senhora Codorna, por favor, me perdoe. Os pais ficaram completamente desolados, não sabiam como reagir, e a coruja envergonhada só conseguia aceitar a punição que ia lhe ser dada pelo conselho da floresta. Porém, um vento forte desviou a atenção de todos, e grandes asas se viram batendo e descendo no meio da reunião. A grande águia desceu do céu, trazendo consigo o ninho com os 3 ovinhos da codorna. A águia que havia salvado o ninho era um dos integrantes dos Valentes pela Verdade, de modo que todos se mantinham no mais puro silêncio para ouvir as palavras dela. Conheço essas 2 corujas desde que elas nasceram. Vi quando fizeram o seu juramento uma para a outra de falar apenas a verdade. Vi também quando pela primeira vez a Branca falhou com seu juramento. Branca, coloque as suas mãos bem no meio do seu peito e afaste as suas penas. A coruja branca, envergonhada por ter ouvido que havia falhado, afastou algumas penas e não se encontrou nada. Daí a águia disse: Rajada, faça a mesma coisa, afaste algumas penas do seu peito. Um pouco confusa, a rajada secou as suas lágrimas, colocou as mãos em direção ao seu coração e aos poucos que ia separando as penas, uma luz forte brilhava do seu peito. Este é um coração puro que brilha quando diz a verdade. E de tão intenso que é, ele transborda. A águia, então, separou algumas penas e uma luz forte surgiu do seu peito. Em seguida, um gafanhoto, uma lontra, uma girafa, um urso pardo, um chimpanzé e até um siricato que estava ali mostrou a luz que saía do seu peito. Todo o local ficou iluminado e todos aqueles eram os valentes pela verdade. E a grande águia gritou então: queremos receber hoje a coruja rajada como a mais nova integrante do grupo Valentes pela Verdade. Naquele que deveria ser seu maior momento de vergonha e tristeza, prestes a ser expulsa da floresta, a coruja rajada disse a verdade e transformou esse momento no momento mais importante e feliz da sua vida.
A coragem de assumir a responsabilidade pelo que fazemos e o castigo pelos nossos erros torna o coração cada vez mais limpo e mais iluminado. Naquele que era para ser o dia de mais vergonha, se tornou o dia de maior honra para a Coruja Rajati. Bem, esta é a história. Se você quer saber o resto, baixa o e-book. Esse e-book é seu. Gostaria que você falasse para os seus filhos, contasse essa história e de repente colocasse você como exemplo de alguma coisa que aconteceu. Nós gostaríamos que os nossos filhos percorressem caminhos que fossem dignos de serem percorridos e que esta história tivesse como o ator principal, o protagonista, você mesmo. Você contasse alguma coisa tão importante que aconteceu numa hora crítica e decisiva e isso pudesse incentivar seus filhos ou as crianças a seguirem o mesmo modelo. Faça bom proveito.